inscrito no horário dos partidos políticos. Aliás, o deputado Fabiano da Luz tem a palavra no horário do bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade. Tem a palavra, deputado, por até 7 minutos. Bom dia, senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Eu estive fazendo uma visita ao Porto de Itajaí e pude comprovar a movimentação que está no Porto desde esse ano, quando o governo federal assumiu o Porto de Itajaí. E também pude comprovar no que se tornou o Porto de Itajaí no mandato passado do Bolsonaro. O Bolsonaro fez pelo Porto de Itajaí a mesma coisa que ele fez por Santa Catarina. Nada, não fez nada. Deixou o porto morrer, fechar, virar um porto fantasma. Não renovou o contrato com a empresa e a tristeza tomou conta do Porto de Itajaí. O porto foi federalizado, o presidente Lula assumiu o compromisso, renovou o contrato com as empresas e o porto voltou a operar. Somente nesses 4 primeiros meses do ano, o Porto movimentou 64 milhões de reais. Gerou emprego, gerou renda, gerou economia, inclusive para a Prefeitura de Itajaí, que voltou a ter recolhimento de ISS de toda a movimentação do Porto. Desses 64 milhões de faturamento do Porto, dá para se ter uma noção de quanto de ISS só a Prefeitura de Itajaí recebeu. Ou seja, o Porto voltou a estar vivo, funcionando, competitivo com os demais portos. Agora, na semana que vem, o Porto vai receber o maior carregamento de veículos do mundo. Navio da BYD, construído especialmente para transporte de veículos, fará sua primeira viagem. E a viagem será para o Brasil e será para o Porto de Itajaí. 7.500 veículos serão descarregados na próxima semana deste navio da BYD aqui em Itajaí. Isso é vida para o Porto. Mas o presidente Lula deve vir agora nos próximos dias para Santa Catarina, vai ao Porto de Itajaí e vai trazer mais 600 milhões de investimentos do governo federal no Porto de Itajaí para tornar ele um dos principais pontos de escoamento e recebimento de mercadorias do Brasil. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui, para o governo de Santa Catarina se despertar, acordar e entender que o mundo está acontecendo, está girando. Com o período do Porto de Itajaí fechado, o escoamento da produção, principalmente do oeste catarinense, ela se deu pelo Porto de Paranaguá, no Paraná. O nosso faturamento de Santa Catarina foi somado ao Paraná e não a Santa Catarina. O que aconteceu? Os olhos brilharam dos investidores, dos empresários e do governo do Paraná. E na ferrovia que eles estão construindo de Cascavel a Paranaguá, eles querem agora fazer um braço de Cascavel a oeste de Santa Catarina. E a gente sabe que a ferrovia barateia o transporte. Eles querem continuar puxando toda essa geração da produção do oeste catarinense via Porto de Paranaguá por ferrovias. Por quê? Porque Santa Catarina não tem uma ferrovia que corta o nosso estado, que leva a nossa produção até os portos catarinenses. Então, o que hoje voltou a ser o orgulho de todos os catarinenses, o Porto de Itajaí vivo, funcionando, gerando lucro, renda, economia, empregos e tudo mais, vai sofrer agora um grande adversário no futuro, que é o Paraná de olho na nossa produção do oeste de Santa Catarina. E o governo do estado está fazendo o quê? Está assistindo? Está se mexendo? Está discutindo? Ou vamos deixar que realmente o Paraná volte a absorver toda a nossa riqueza, toda a nossa produção e leve para o Porto do Paranaguá e não mais fortaleça os portos de Santa Catarina? Então,
ao mesmo tempo que é uma grande e uma ótima notícia ver que o porto voltou a funcionar, federalizado, está tendo injeção de dinheiro, de recursos, está se tornando tão competitivo quanto o Porto de Santos, mas, por outro lado, o governo de Santa Catarina tem que acordar para a vida, olhar para a sua economia e entender que o nosso estado precisa de uma logística compatível com os demais estados, que o nosso produto precisa ser competitivo com o mundo lá fora e que, para isso, tem que fazer as coisas, os projetos, os investimentos acontecerem também em Santa Catarina. E a ferrovia é fundamental para isso. Se Santa Catarina não se espertar, o Paraná já acordou. Obrigado, presidente. Não há mais oradores inscritos no horário dos partidos políticos, não há matérias a deliberar na ordem do dia, não há oradores inscritos